Vamos, então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que envie sobre nós o seu Santo Espírito, para que nós, nestes momentos que estaremos juntos, ainda que distantes, mas juntos, que nós possamos refletir um pouquinho sobre o tema de hoje, que será sobre uma das mulheres conhecida no Antigo Testamento, na Bíblia, Jezabel. Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou fazer também uma oração que nós, do grupo de Charles de Foucault, nós temos um grupo de padres, né, que nos reunimos quando podemos, dentro do possível, e nós temos uma oração que eu partilho com vocês. Que eu partilho esta oração com vocês. É uma oração para nós conhecida como a oração do abandono. Do abandono. E reza assim: meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos e vou-la dou, meu Deus, com todo o amor de meu coração, porque eu vos amo. Eu vos amo. Eu vos amo. E é porque é para mim uma necessidade de amor. Dar-me, entregar-me em vossas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Antes de começarmos o nosso tema, eu faço aqui todas as quintas-feiras uma live, um momento de direção espiritual. Claro, uso a Bíblia em primeiro lugar, a palavra de Deus, depois uso o catecismo, usamos o catecismo, usamos a Bíblia, mas tenho sempre uma história. Dizem quem não tem dinheiro, conta história. Né? Quem não tem dinheiro, conta história. E eu tenho sempre uma história, um fato para começar, e dentro do tema, ou pelo menos que faz lembrar o tema, né? Esse livro aqui é um livrinho pequenininho, tem nada a ver de religião, mas é um livrinho muito interessante, de Paulo Coelho, chamado Maktub. Maktub, que quer dizer o que escrevi, está escrito. Em grego, quégrafa. Aliás,
esse quégrafa, o que escrevi está escrito, né? Aconteceu quando na crucifixão de Jesus, né? Pilatos mandou escrever: aqui está o rei dos judeus. Alguém disse: não diz que ele é o rei dos judeus. Diz que ele diz que é o rei dos judeus. Não é que ele é, mas que ele diz que é. E Pilatos diz: quégrafa, o que escrevi está escrito. Esse livro é um pouco isso, é muito interessante. E tem sempre um fato. O tema logo do gancho, a gente chama de gancho, tem como um tema força para vencer o mal. Força para vencer o mal. O abade pastor de um convento costumava dizer que o abade João, o abade pastor costumava dizer que o abade João rezara tanto, que não precisava mais se preocupar. Suas paixões haviam sido vencidas. As palavras do abade pastor terminaram chegando aos ouvidos de um dos sábios de um outro mosteiro de asceta. Este abade chamou os noviços depois da ceia e disse: vocês têm escutado dizer que o abade João não tem mais tentações a vencer. Disse ele: a falta de luta enfraquece a alma. A falta de luta enfraquece a alma. Vamos pedir ao Senhor que envie uma tentação bem poderosa para o abade João. E se ele vencer a tentação, vamos pedir outra e mais outra. E quando ele estiver de novo lutando contra as tentações, vamos rezar para que ele jamais diga, aspas, Senhor, afasta de mim este demônio. Vamos rezar para que ele peça, Senhor, dá-me força para enfrentar o mal. Não tem como falar dessa mulher. Aliás, para quem não me conhece, desculpa, não me apresentei. Desculpe para as pessoas que não me conhecem. Eu sou o padre Miguel Fernandes Ramos de Moura. Vou fazer 30 anos de padre. Sou natural daí do Rio de Janeiro e sou da Arquidiocese de Niterói. Estou na missão desde 2002. Aqui em Porto Velho, estou em Rondônia, desde 2009. Projeto Igrejas Irmãs. Ok? Então, não tem como falar de Jezabel sem antes um pouco fazer uma introdução da questão do mal. Nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados por Deus para o bem. Evidentemente que, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes nós deixamos de fazer o bem que queremos e acabamos fazendo um mal que a princípio não queríamos. O problema do mal no mundo, né? Por isso a gente vai chegar lá em Jezabel, que foi uma princesa fenícia má, né? Ruim, maldosa, e fez muito mal. Por isso essa introdução à questão do mal. Por isso que na hora do Pai Nosso, meus amados, minhas amadas, nós pedimos sempre, afasta de nós, livra de nós o mal, porque ninguém está livre, é preciso estar lutando o tempo todo o mal que existe.
A partir do primeiro pecado, né, uma verdadeira invasão, falo entre aspas, do pecado inunda o mundo. Inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim, nós conhecemos, contra Abel, lá no capítulo 4 do livro do Gênesis, né? A corrupção universal em decorrência do pecado também está lá no Gênesis, capítulo 6, né, versículos 5 e 12. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente, sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança. Uma infidelidade ao Deus da aliança. Essa infidelidade ao Deus da aliança está diretamente ligada à história de Jezabel. E também, evidentemente, como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo, claro, evidentemente que eu fiz aqui um resumo, a questão do mal, poderia aqui, né, falar 3 horas sobre o assunto, é um resumo do resumo do resumo, e mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado, o mal, se manifesta de muitas maneiras. De muitas maneiras. São Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, né, fala isso. O Apocalipse de São João, né, fala isso no capítulo 2 e no capítulo 3. A Escritura e a tradição da Igreja, caríssimos, não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado, do mal, na história do homem, na história da mulher. Na história do homem e da mulher. O documento da Igreja, né? Alegria e Esperança, Gaudet Spes, depois vocês confiram, por favor, Gaudet Spes, no número 13, eu vou partilhar aqui com a irmã, eu vou ler um pouco, depois ela lê, fala um pouquinho disso também. Começa aqui, irmã, vem até aqui, depois eu sigo aqui. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, contudo, instigado pelo maligno, desde o início da história, abusou da própria liberdade. Levantou-se contra Deus, desejando atingir seu fim fora dele. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus. O seu coração insensato se obscureceu e eles serviram à criatura ao invés ao Criador. Isto que nos é conhecido pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando o seu coração, descobre-se também inclinado para o mal e mergulhado em múltiplos males, que não podem provir do seu Criador, que é bom. Recusando muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e as coisas criadas. Por isso, o homem está dividido em si mesmo. Evidentemente, quando falamos aqui, o homem e a mulher. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão,
Toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Bem mais ainda, o homem se encontra incapaz por si mesmo de debelar eficazmente os ataques do mal. E assim, cada um se sente como que carregado de cadeias. Mas o próprio Senhor veio libertar e confortar o homem, renovando-o inteiramente. Expulsou, aspas, o príncipe deste mundo, João, no capítulo 12, versículo 31, diz isso, que retinha o homem da escravidão do pecado. O pecado, porém, o mal, porém, diminuiu o próprio homem, impedindo-o de conseguir a plenitude. À luz desta revelação, diz o documento da Igreja, a vocação sublime e, ao mesmo tempo, a profunda miséria que os homens e as mulheres sentem e encontram a sua razão última. Vocês podem estar perguntando, o tema não é Jezabel? Vocês podem estar perguntando, mas o tema não é Jezabel? Sim. Jezabel, agora sim nós vamos falar sobre ela, né? Jezabel, nós vamos falar sobre essa figura. Quem foi essa figura? Um pouco, né? E está ligada nesse tema do mal. Necessariamente está ligada. Por isso que eu fiz essa introdução, né, pegando um pouco o catecismo da igreja, documento da igreja, né, para falar um pouco que o mal vem de muito tempo. Né? E vamos a Jezabel. O texto que fala dessa mulher, o principal, vocês conhecem, certamente vocês estudaram. O texto principal, né, que fala dessa mulher é no capítulo 21. Vocês têm a Bíblia de vocês aí, puderem abrir. No capítulo 21, todo o capítulo 21, quando fala daquele fato conhecido da vinha de Nabote. Da vinha de Nabote. É um fato conhecido, né? Vamos pegar a nossa Bíblia e não vamos ler o capítulo todo, não, mas vamos ler algo, né, da vinha de Nabote. Acabe e Jezabel, perdão. Eis que se passou depois deste fato. Nabote de Israel tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Acabe, que era o rei de Israel, marido de Jezabel, rei de Israel. E Acabe assim falou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, já que lá está situada, já que ela está situada ao lado do meu palácio. Em troca, te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Yahvé me livre de ceder-te a herança de meus pais. Aí entra Jezabel na história. Versículo 4. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou:
por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu, é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido, Acabe, seu marido, afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se, coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então, ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para a casa da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe, Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisber, vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele, você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto. No mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Jezabel, então, é esta mulher. Mas quem era essa mulher? Primeiro nome, Jezabel. Primeiro nome, Jezabel, né? É um nome feminino que de origem hebraica, esse nome Jezabel, de origem hebraica, Isepel ou Isefel, que significa Baal exalta, ou esposa de Baal. Na Bíblia, este nome, Jezabel, tem significado pejorativo. Eu dizia logo no início, relacionado com infidelidade a Deus. Essa mulher foi uma princesa, uma fenícia, né? E era filha de Sidônio de Etibaal, né? E que casou por interesse também, questões políticas com Acabe, filha de Sidônia de Etibaal,
né? Era chamada, né, sidoniana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral. Sua vida é mostrada no livro dos reis, como dizíamos, como esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou prosmícuo, fraco, deixando-se dominar pela mulher que tinha uma forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, Acabe, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Em nenhum momento se sabe sobre a sua conduta de prostituta, né? Se fala também que ela era prostituta, mas em nenhum momento, né, se sabe sobre a sua conduta de prostituta. Isso porque sua imagem mística impedia. Jezabel teve 3 filhos, né? Jezabel teve 3 filhos. Vocês têm o nome deles aqui. Ocozia, Jorão e Atalia, né? Depois, e Atalia. Ela teve esses três filhos. E portava-se como uma verdadeira dona de casa. Era de grande influência esta mulher. Influência balizada, né, pelo rei Acabe, evidentemente. E cresceu essa influência superando os próprios rabinos e sacerdotes. Submetia-os, né, às suas ordens. Os próprios rabinos e sacerdotes eram submetidos às suas ordens. Israel, que já era teocrático, né? Passou a adorar Baal. E Jezabel cresceu politicamente, ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar Baal. Fez um grande mal, suprimindo, por exemplo, os ritos mosaicos de Moisés. Jezabel passou a cultuar Baal, o deus Baal, de forma ostensiva, de forma dominadora, sacrificava crianças em nome da santidade e da inocência. Cruel. Era cruel. Sua atuação mística... Desculpa, tá só eu falando, depois a gente para a gente estar conversando. Mas só para a gente... Sua atuação mística superava a expectativa dos israelitas, que aceitavam tudo de forma muito normal. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois queria combater o Deus de Israel, queria combater o Javé. E por isso passou a perseguir os seus seguidores. Jezabel recorreu ao dinheiro do tesouro público do Templo de Israel para sustentar 450 profetas do Deus Baal. Ela
se tornou poderosa. E ainda sustentou 400 profetas da deusa Aserá, que era a deusa da fertilidade, No Palácio Real, seria mesmo construído um templo dedicado a Baal, dentro do Palácio Real, dedicado ao deus Baal. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto desses deuses, renegando Yahvé para o segundo plano. Os sacerdotes, os profetas, foram eliminados ou tiveram que ser exilados no deserto devido à cruel perseguição promovida por essa moça, essa fenícia, essa princesa chamada Isabel. Até que, então, apareceu um profeta, né? Elias, apareceu um profeta, né? Desconhecido, né? Era desconhecido pelo seu nome verdadeiro, surgiu confrontando-se com o ensinamento de Jezabel. Surge Elias, que vai confrontar com Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome. O nome Elias, vocês sabem, quer dizer Javé é Deus. A mensagem deste profeta, desconhecido, passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos, sacerdotes, que passaram a exigir dele uma nova prova contundente, em forma de sinal, comprovação de sua autenticidade. Era, portanto, necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre a sua mensagem. Queridos e queridas, já caminhando para o final do meu texto aqui, a resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias, nesta luta com Jezabel, numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo. Elias derrotou os profetas de Baal que morreram, pretendendo, desta forma, o livro dos Reis, né, onde está este fato, mostrar como Deus de Israel era a única divindade. Jezabel, então, por fim, foi desmascarada, desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa, pretendendo matar Elias, que teve que fugir. Depois, Isabel, né, tem o seu castigo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Jezabel, né? Já foi lido um pouco aqui, né? Castigo que ela recebeu. Eu falei bastante, agora vamos trocar um pouco de ideias, né? Tá? Porque senão depois a gente fala mais um pouco, tá? Porque senão o padre já falou bastante. Queria ouvir um pouco vocês. Para, né, trocar ideia e colocar alguma coisa também, tá bom?